Nós estamos começando mais uma devocional com base no livro de Provérbios e hoje nós vamos ler no capítulo 7, do versículo de 1 ao versículo 3, que diz assim: Meu filho, siga meu conselho, guarde meus mandamentos como um tesouro, obedeça a meus mandamentos e viva. Cuide de minhas instruções como a menina de seus olhos, amarre-as aos dedos como lembrança e escreva-as no fundo do coração. Eu imagino que você já tenha ouvido falar nesse famigerado ditado: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Não se sabe nem onde, nem em que circunstâncias essa frase surgiu, mas com certeza ela se refere aos palpites, às opiniões ou recomendações inúteis, inoportunas, ou intrusivas sobre a vida, sobre o comportamento ou as decisões alheias. No entanto, como somos seres tão criativos, a ideia de vender bons conselhos, claro, virou realidade. Mais do que isso, tornou-se uma necessidade, tanto para indivíduos quanto para organizações as mais diversas, além de ter uma imensa divulgação na mídia como a solução para todo tipo de problemas. Nós chamamos esses profissionais de mentores, consultores e coaches. A Giane M. Fachin tem uma declaração que é importante, que ela já escreveu numa de suas páginas na internet. E ela diz: sabe aquele melhor amigo que você pode confiar e que tem as respostas para todas as suas dúvidas? Seu mentor será essa pessoa, com o benefício adicional de possuir experiências comprovadas. Aqueles que têm necessidade de se organizar, utilizando metas e objetivos claros a serem alcançados, optam por contratar consultorias ou coachings. Já a mentoria é direcionada para o cliente, que se sente mais confortável, sem pressão, com informalidade, sem uma lista de atividades, prazos e tarefas para seguir. As questões são tratadas mediante as dúvidas que vão surgindo no dia a dia do cliente, que busca uma segunda opinião em sua tomada de decisões. É interessante porque o livro de Provérbios apresenta o sábio, às vezes chamado de Salomão, em outros lugares de pai ou mãe, que aconselha o seu aprendiz, dando-lhe conselhos que são úteis e necessários para a sua jornada de vida. Na verdade, nós poderíamos chamar o sábio de mentor. E seus ensinos são uma forma de mentoria para todas as pessoas que buscam orientações vindas da sabedoria bíblica e que sempre empreendem uma caminhada espiritual a partir dos princípios do reino de Deus. E é de graça, exigindo apenas que a aprendizagem seja colocada em prática. Então, se conselho fosse bom, se vendia, o sábio em Provérbios está dando conselhos de graça e os conselhos são bons. Capítulo 7 de Provérbios é direto no seu propósito. Siga meu conselho. Com uma indicação no imperativo, o sábio discorre sobre a obediência a mandamentos com algumas instruções. Conselhos para quê? E a que mandamentos o sábio está se referindo? Vamos ver. As orientações nesse início de capítulo têm como objetivo prevenir o jovem das tentações e dos desejos personificados neste capítulo pela mulher alheia ou a estranha que lisonjeia com palavras. Atualizando a mensagem, o conselho vale também para a moça diante do homem casado, do estranho, que promete maravilhas, mas que no fim dá em morte espiritual e até mesmo física. Os mandamentos ou princípios a que o escritor se refere aqui são os ensinamentos da sabedoria, isto é, o conhecimento colocado em prática.
A sabedoria, no contexto do livro de Provérbios, é o contrário da loucura, da falta de juízo, da carência e do bom senso. Enfim, vamos, pois, às instruções do sábio. Ele diz: guarde como um tesouro. Guardamos como um tesouro somente aquilo que para nós tem alguma relevância ou ocupa algum lugar de importância na nossa vida. Guardar os mandamentos da sabedoria como um tesouro é exatamente isso: deixar de olhar a obediência a um mandamento, a um princípio, a um ensino como um fardo e a passar a protegê-lo como algo de muito valor, né? Proteger esse ensino, proteger essa obediência como algo valioso. Segundo, cuide, né, na verdade, de minhas instruções como da menina de seus olhos. Cuide com todo o empenho possível, cuide como quem cuida de alguém que ama verdadeiramente. A expressão "a menina de seus olhos" não deixa dúvidas, as instruções são de fato preciosas. Amarre-as aos dedos como uma lembrança, mas afinal, se os mandamentos são como um tesouro, as instruções são precisas, por qual motivo existe a necessidade de amarrar uma fita para que nos lembremos de algo tão valioso? Sábio sabia de uma verdade preciosa: obedecer não é natural para nós. Ou seja, colocar a teoria em prática nem sempre é algo natural. Na maioria das vezes é difícil e é até mesmo doloroso aos nossos sentidos. Mais do que isso, o sábio também diz lá no final do seu texto que deve-se escrever os ensinos, os conselhos, os mandamentos, as instruções, devem escrevê-los no fundo do coração. No fundo do coração. Mas o coração é algo que nós sabemos que é lá que ficam os desejos pecaminosos também. Por isso, esse coração pecaminoso precisa da graça divina. Por isso é que não é natural obedecer a Deus. É somente por meio de Jesus que nós podemos nos apartar do pecado e fugir dos caminhos tortuosos da desobediência, daquilo que é da vontade do nosso próprio coração, do nosso próprio desejo. Nosso Deus sabia que nossos desejos nos levariam para a morte, por isso é que enviou Jesus. Jesus, que é a sabedoria de Deus encarnada, para nos livrar dela, nos livrar da morte. Portanto, nós precisamos cuidar e lembrar dos seus mandamentos. E qual é o mandamento que Jesus nos dá? Eu lhes dou um novo mandamento, diz ele, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Está lá em João 13, versículo 34. Nosso coração pode ser transformado pelo poder do nosso Salvador. E esse coração transformado é o coração que guarda as instruções da sabedoria. Por fim, nós podemos então afirmar que conselho bom pode ser dado de graça. Pode ser dado de graça pela graça de Deus, que vale uma mentoria capaz de orientar a vida de qualquer pessoa que queira se preparar para viver de maneira ética uma vida de amor a Deus e de amor ao próximo dentro dos princípios do reino de Deus. Portanto, que você compre pela fé essa mentoria graciosa vinda da parte de Deus através do sábio do livro de Provérbios. Ore comigo. Senhor, instrui-me a preservar os teus mandamentos, a zelar por tuas instruções
e a obedecê-las com fé inabalável e perseverança. Perdoa os meus pecados e, por meio da tua graça, transforma o meu coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like, compartilhe, comente e, se você quiser, nos ajude a ampliar este canal. Portanto, que a graça de Deus possa habitar sempre no seu coração. A qualquer momento, a gente volta.